Boa tarde a todos. Declaramos aberta a audiência pública no âmbito da Comissão de Viação e Obra, que tratará para discutir o projeto de lei número 16586/2016, de origem do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Parque Municipal da Lagoinha do Leste, nos termos do artigo 55 da Lei Federal número 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC, e da outras providências. A audiência dará no âmbito da Comissão de Viação, na sede da Câmara de Vereadores de Florianópolis, com a presença do vereador Lino Pérez, membro da Comissão de Viação e Obra, da qual justifico a ausência do vereador Edinon Manuel da Rosa, o nosso Dinho, por cumprimentos externos, e também a ausência do vereador Pedrão, também por compromissos externos. Bom, o projeto ele está na nossa comissão, da qual eu, como presidente, avoquei. Já havia uma solicitação da Comissão Técnica da Casa solicitando uma audiência pública para continuidade. O vereador Celso Sandrini, na legislatura passada, havia feito um parecer solicitando a audiência. A legislatura se findou. Nessa legislatura eu avoquei o projeto, acatei o pedido técnico e solicitamos essa audiência pública para dar continuidade ao processo, da qual foi acatada pelo vereador Dinho e pelo vereador Lino Pérez. Para essa audiência pública foram convidados os senhores João Adalberto Medeiros, presidente da Associação de Moradores do Banuário dos Açores, Eximar Tadeu Pereira, presidente da Associação de Moradores da Praia do Meu Querido Matadeiro, presidente da Associação da Armação do Pântano do Sul, Walter José Galina, representando a Casan, senhor Sandro Josanês, procurador-geral da Justiça, da qual, novamente, o Ministério Público encaminha ofício para esta Casa, da ordem, excelentíssimo senhor, presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis, de ordem do excelentíssimo promotor de justiça da 28ª Procuradoria de Justiça da Capital, Rogério Ponzi Seligman, informa que o mesmo não poderá comparecer à audiência pública da Comissão de Viação e Obras Públicas e Urbanismo, que realizasse dia 26 de maio, às 2h30, no plenarinho da Câmara de Vereadores, visando discutir o projeto de lei 16586/2016, devido à grande demanda de reuniões na sua agenda neste dia. Bom, mais uma vez o Ministério Público se faz ausente nas reuniões da Comissão de Viação e Obra. Convidado também o senhor Luiz Carlos Cancellier, da Universidade Federal, a Estação Ecológica Carijós, do ICMBio, Alexandre Valtric, da nossa Fátima, e o nosso prefeito Jean Marques Loureiro, da qual se faz representado pelo nosso diretor da Floran, Marcos, nosso querido Marquinhos, na verdade, que eu gostaria de solicitar para que sentasse à mesa com a gente também. O Mauro vai fazer depois a afirmação técnica, por isso eu convido o Marquinhos. Bom, feito as introduções, gostaria de informar a presença da senhora Edna, do gabinete do vereador Dinho, a senhora Karina Cunha, assessoria do vereador sempre combativo Renato da Farmácia, o senhor Diego, do gabinete do vereador Pedrão, também sempre combativo, a senhora Elizabeth, coletivo, eu acho que é LIC da Ilha, ou LIC da Ilha? Coletivo C da Ilha. Camila, da Universidade Federal de Santa Catarina, o senhor Carlos Casini, da Fátima, o senhor Alexandre Félix, do IPUF, que estava conosco até agora, acabou justificando, mas tem total interesse no projeto, afirmou antes de sair, o senhor João José Fagundes, da Amapran, o senhor Eximar Rodrigues, da Amapran também, Helder Gomes, Aracide Freitas Barbosa, da Floran, senhora Flora Nunes, coletivo C da Ilha, gabinete também do vereador Marquito, sempre combativo e participante das ações, e o nosso querido Pedro Roberto Abel, meu querido coronel Abel, meu irmão, da Associação de Moradores do Balneário dos Açores. Bom, antes de passar a parte técnica, gostaria de passar a palavra ao vereador, membro da nossa comissão, Lino Pérez, para as suas afirmações por um período até 5 minutos. Por favor, vereador Lino Pérez. Bem, boa tarde a todos aqui. Bom, cumprimento o nosso presidente, Fábio Braga, da Comissão de Viação, representante aqui da Floran na mesa, Marcos, e os demais aqui, funcionários, servidores, representantes dos movimentos sociais e ambientalistas. Só para entender esse projeto, como os demais, que já passaram aqui nesta casa, que estão para passar ainda, eles estão sendo expostos
eu particularmente tenho elogiado esse ponto, exposto sob consultas públicas promovidas pela Prefeitura, desde a administração anterior. Que é um dos pontos fortes, acho que eu destaco, da administração anterior, espero que nessa continue, né, de construir as unidades de conservação de uma forma participativa a partir da iniciativa da Prefeitura. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, na linha do raciocínio que eu tenho acompanhado, depois vamos falar daqui a pouco, de poder agilizar esse processo de unidade de conservação, que não é simples, que tem conflitos de colindantes, fundiários, enfim, e há uma linha da Floran de poder resolver isso quanto antes. E depois, futuramente, vai se ajustando, principalmente as bordas das unidades de conservação. Então, eu entendi, nesse sentido, eu quero colocar que esse projeto em particular, vereador Fábio Braga, está na mesma linha. Existem dois pontos, me parece que foram, não sei, parece resolvidos, problema fundiário, que eu acho que vão ser expostos agora, e me parece que esse aqui é o que tem menos conflito, eu praticamente assisti a consulta corrida, acho que houve mais de uma, lá em Ribeirão da Ilha, que discutiu bastante, lá a população participou bastante, lá houve muito debate, então eu espero estar bastante amadurecido. Mas aqui na casa não há obrigatoriedade de fazer audiências públicas, mas é importante, de qualquer maneira, sempre ratificar ou dirimir dúvidas que possam estar ocorrendo na audiência pública a partir da iniciativa desta casa. Então, eu particularmente acho que esse projeto ele está bastante, vamos dizer, aperfeiçoado, que não vai haver maiores problemas. Isso, no meu caso particular, já estou me posicionando a favor dessa iniciativa, desse PLC, né, para tramitar normalmente nesta casa para o plenário. Né? É isso, obrigado. Obrigado, vereador Lino. Talvez o vereador que tenha mais conhecimento da área de urbanismo, nos nossos quadros na Câmara de Vereadores, sempre um grande conhecimento na área. Quero também informar a ausência justificada dos vereadores, membros da comissão, o vereador João Luiz da Silveira, que se encontra no bairro do Rio Vermelho, em reunião de comunidade, e o nosso vereador também, Dalmo Menezes, hoje na Barra da Lagoa e no Rio Vermelho, fazendo visitas em obras na localidade. Gostaria já de antemão passar a palavra ao nosso diretor técnico da Floran, nosso grande amigo Marquinhos. Bem, boa tarde a todos. Cumprimento o vereador Lino e o vereador Fábio Braga. Agradeço o convite de estar aqui presente. E a gente acredita que esse projeto vai ser também de suma importância para a nossa cidade, quebrando paradigmas e sempre visando a melhora do nosso meio ambiente. A Floran realmente tem um quadro técnico muito importante, que é dedicado e faz isso com coração, e a gente acredita que tudo que a gente vem construindo vai ser muito importante para a nossa cidade, Florianópolis, para o dia de amanhã. Então, eu vou deixar o nosso coordenador e o nosso amigo Mauro debater aqui conosco, trazer tudo que seja importante, e a gente está aí para construir e abraçar a causa do meio ambiente em conjunto com vocês. Obrigado. Obrigado, Marquinhos. Bom, vamos logo abrir a palavra para a assessoria técnica. Passo a palavra, então, ao senhor Mauro Costa, da Floran, para falar sobre o projeto. Pode falar no púlpito, por favor? Tem alguma explanação? O microfone, por favor, por até 5 minutos. Se precisar mais tempo, por favor, me informem. Fique à vontade. Gostaria também de informar a presença do nosso superintendente adjunto da SMDO, João Cobalcini. Seja bem-vindo à casa. Pode sentar aqui na frente, amigo, se quiser. Então, boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores. Para nós é muito bom a gente estar aqui, dando continuidade a esses procedimentos de adequação de mais uma unidade de conservação do município de Florianópolis. A gente vai fazer aqui, então, uma apresentação, tentar passar para vocês de uma forma mais rápida, que o nosso tempo também não é um tempo curto, trazendo uma síntese daquilo que a gente já apresentou lá na comunidade da Armação, do Pantano do Sul, no sul da ilha, em consulta pública. Então, tentando explicar, trazer algumas informações sobre esses procedimentos de adequação das unidades de conservação de Florianópolis, nesse caso em específico, o da Lagoinha do Leste. Beber uma aguinha aqui do roteiro do ambiente. É um programa do município de
revitalização das nossas trilhas e caminhos. Então, aproveitar aqui a TV Câmara, né, que tem bastante audiência, para a gente estar divulgando o nosso programa de trilhas e caminhos, né, que é a Florana, não sozinha, mas com outras entidades da sociedade civil, como o C da Ilha, né, o IMA, o IATA, qual é a outra quarta entidade? O Saracura. Mas vamos ao que interessa, então, aqui. Claudinha, pode passar, por favor? Então, essa apresentação é para a gente estar tirando algumas dúvidas com relação aos estudos que foram feitos e apresentados em consulta pública na armação sobre a adequação do Parque Municipal da Lagoinha do Leste ao SNUC. Então, assim, a gente vai procurar estar exatamente focando, a gente sabe da história da Lagoinha do Leste, muitos problemas que nós temos com relação aos processos de implantação e de gestão, mas o nosso foco aqui, o nosso objeto é a discutir a categoria de manejo e limites que foram feitos os estudos, então, nesse processo de adequação. Esse aí, para vocês, está tendo a informação com relação ao nosso convite que a gente fez da consulta pública, né, que a gente não só fez um convite nos periódicos da cidade, como também no Diário Oficial, mas também com uma série de instituições e de entidades da sociedade civil. Pode passar, Claudinha. Isso aqui é só para a gente ter também uma percepção assim, um pouco mais ampla, não ficar somente, né, nesse limite dessa unidade, mas mostrando um pouco aqui, então, como é que estão distribuídas e localizadas as unidades de conservação que nós temos hoje no município de Florianópolis, não só de gestão municipal, mas também federal e estadual, mas o verdinho claro aqui, então, são as nossas unidades municipais, né? Então, aqui o Maciço da Costeira, aqui as Dunas da Lagoa, Morro da Cruz, Tacurubi, Lagoa do Peri, e aqui a Lagoinha do Leste, tem a Pontinha do Sambaqui também. Aqui esse mapa também, ele na verdade está difícil de ver aqui, mas ele está trazendo também assim já também os limites, desses limites de ampliação dessas unidades nesse processo de adequação e revisão de limites também. Mas aqui é a Lagoinha do Leste, aqui no sul da ilha. A maior parte das unidades de conservação de Florianópolis elas foram criadas antes de 2000. Né? A Lagoa do Peri, as Dunas da Lagoa, a Lagoinha do Leste, Maciço da Costeira. E, em 2000, a gente teve, então, essa criação da lei do SNUC, né, que estabeleceu que, então, as unidades que foram criadas anteriormente a essa lei deveriam ser revisadas para ser revalidadas para poder estar de acordo com essa nova legislação de criação e procedimento de gestão de unidade de conservação. Então, essa lei do SNUC de 2000, ela estava lá estabelecendo à época que os municípios, estados e a próprio governo federal deveriam 2 anos para fazer essa adequação. Então, a gente tinha a lei de 2000, então, em 2002, na verdade, já o município deveria ter feito todos esses procedimentos, né, que a gente está hoje aqui em 2017, no caso da Lagoinha do Leste. Então, em 2013, a gente conseguiu, né, dentro do Executivo, que a gente criasse, então, uma comissão técnica para fazer esses estudos, porque, na verdade, o SNUC estabeleceu certos procedimentos e esses procedimentos teriam que ser seguidos. Então, isso aqui, então, é essa comissão que foi criada em PUF Floran, né, para que a gente pudesse, então, fazer a adequação. A gente fez um cronograma, à época, esse cronograma a gente começou com o Parque Municipal da Galheta, que já tramitou aqui já na Câmara, já foi aprovado, hoje é monumento natural, né, da Galheta. A gente tem tramitando aqui ainda na casa o das Dunas da Lagoa, o Parque Municipal das Dunas da Lagoa, que é a proposta de Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição, e temos também o do Maciço da Costeira, né, e que esses dois já foi feito audiências públicas, né, estão só aguardando para ser levado ao plenário, para ser apreciado no plenário. E aí o da Lagoinha do Leste, que estava tramitando, e hoje está em audiência pública. Essa comissão está trabalhando com a Lagoa do Peri no momento, onde a gente pretende até final de junho, início de julho, está trazendo para a Câmara também já os relatórios técnicos de estudo de adequação da Lagoa do Peri. E depois temos ainda o Manguezal do Tacurubi e a Ponta de Sambaqui. Então, análise de categoria e manejo, né? A base legal que a gente usou, na verdade, eu coloquei aqui trazendo também um pouco da Constituição Federal, porque muitas vezes tem se perguntado, né? Às vezes, não sei se por falta de conhecimento, às vezes, não sei se por um pouco de má fé, como é que se cria a unidade de conservação, né, em cima de domínios privados, de certa forma, né? E o que a gente tem tentado explicar é que isso aí já é uma prerrogativa do poder público, seja municipal, federal, estadual, que já está previsto na própria Constituição Federal, né? No artigo 225, no parágrafo 1º,
né, no item 3, diz que todas as unidades da federação, ela incumbe ao poder público, né, em todas as unidades da federação, criar, né, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Então, a prerrogativa do poder público, a prerrogativa do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, na medida em que ele ache, né, que certas áreas têm características especiais, atributos especiais de conservação, que ele, então, crie legislação, né, específica, e a gente sabe que a unidade de conservação é hoje, né, um dos instrumentos técnicos e políticos mais interessantes e eficazes para a conservação desses espaços. Então, já está previsto na Constituição Federal, né? Claudinha? Aqui, então, também a gente usou a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, que é essa Lei 9985 de 2000, e seu Decreto de Regulamentação 4340, e as leis também municipais, então, que já estavam protegendo aquela área da Lagoinha do Leste. No caso, a bacia hidrográfica da Lagoinha do Leste já tinha sido tombada em 87, pelo Decreto Municipal 153, né, 153. Teve a criação, então, de unidade de parque pela Lei Municipal 3.701 de 92, e depois teve a ampliação da área pela Lei 5.599. Então, primeiro ele foi criado como parque somente a bacia, né, aquela parte, né, onde as águas jogavam ali pela Lagoinha do Leste, depois ele foi ampliado nas APPs que haviam já no entorno, virando para a Armação e para o Pantano do Sul. Esses eram os objetivos básicos, então, na criação do Parque Municipal da Lagoinha do Leste, né? É salvaguardar a paisagem natural, a flora e a fauna, proteger o manancial hídrico da bacia hidrográfica. Os dois objetivos da criação daquele parque. Agora, então, entrando na lei do SNUC, aqui, trazendo esse artigo 55, esse artigo que a gente estava comentando, que é o artigo em que estava estabelecido que aquelas unidades de conservação, né, que foram criadas em legislação anteriores a 2000, deveriam, então, ser reavaliadas para estar se adequando, então, à legislação federal, né, no que diz respeito às suas categorias de manejo, aos seus conceitos, né, uma lei que traz uma série de conceitos, né, renova os conceitos, e também procedimentos. Né. Então, aqui, por exemplo, ela traz no seu artigo 2º o que é uma unidade de conservação. Tá? Então, a gente não vai estar lendo aqui, essa lei está na internet, cada um pode baixar, mas esse aqui então, é o conceito de unidade de conservação, que está lá nessa lei federal. E quando a gente está tratando então, de unidade de conservação, no âmbito municipal, estadual ou federal, do ponto de vista da legislação, aquele é o conceito. No artigo 7, então, essa lei, ela estabelece então, que dois grupos de categorias de manejo, né, para a criação de unidade de conservação. Sempre que se criar duas unidades de conservação, a unidade de conservação seja no âmbito municipal, estadual ou federal, elas vão ter que estar inseridas nesses dois grupos de proteção, né, que aqui tem o conceito de cada um, certo? Então, é o primeiro grupo de proteção integral e o segundo grupo de unidade de uso sustentável. No caso, a categoria parque, no caso o Parque da Lagoinha do Leste, né, ele estaria dentro desse grupo aqui, que seria o grupo de proteção integral. Né? Pode passar, Claudinha. Então, esse grupo de proteção integral, ele tem 4 categorias, ele tem 5 categorias: estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, no caso municipal tem que ser parque natural municipal, e monumento natural e refúgio da vida silvestre. Né? São 5 categorias, algumas têm, pode voltar um pouquinho, Cláudia, por favor. Elas têm algumas características semelhantes e também algumas diferenças. No caso, por exemplo, aqui essas duas ficam mais parecidas, né? Estação ecológica e reserva biológica, que são categorias de manejos que têm que ser de domínio público, na medida em que o município, o Estado, o governo federal cria uma estação ecológica, uma reserva biológica, elas têm que ser de domínio público, mas elas também são muito mais restritivas no sentido da própria visitação, né, aos próprios usos, né, são bastante restritivas. No caso, o parque, né, os parques, categoria parque, ela se assemelha a essas duas aqui, nesse sentido também que elas têm que ser de domínio público. No entanto, ela permite a visitação, ela permite uma série de usos de lazer, né, de contemplação. Já essas duas aqui embaixo, de monumento natural e refúgio silvestre, todas elas têm como objetivo principal a conservação do patrimônio natural, que estão inseridos nesses espaços. Essa é a condição básica, né? Mas essas duas aqui, elas permitem também a propriedade privada, desde que sejam feitos usos que são compatíveis com a proteção daquele espaço. A RPPN já ficaria no grupo de uso sustentável. Tá?
Está no outro grupo, que nós não vamos nem trabalhar, porque na verdade, é uma unidade que ela tem característica de proteção integral, pela sua própria criação, como a gente viu ali nos objetivos de criação dela em 92. A APA também, né? Reserva extrativista, né? São tudo no outro, são 7 categorias aí. Então, aqui é no caso, então, parque, categoria parque, aqui, então, é o seu conceito, o conceito de parque, né? No SNUC, o Parque Nacional ou Parque Natural Municipal tem como objetivo básico a preservação do ecossistema natural de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas, o desenvolvimento de atividade de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. Né? Isso aí é bom a gente já estar vendo, para a gente ver em que medida isso aí tem semelhança àquilo que a gente pretende com a Lagoinha do Leste, ou seja, né? Objetivo básico, a preservação de ecossistemas naturais, de grande relevância ecológica e beleza cênica, ou seja, né, a importância e a relevância da Lagoinha do Leste, a beleza cênica, né, inquestionável, né, e a possibilidade, então, de atividade de recreação, de lazer, né, e tal, que já acontece também lá naquele espaço. E ele tem no seu parágrafo primeiro que o parque tem que ser de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas, seus limites serão desapropriadas de acordo com o dispositivo da lei, certo? Então, sempre tem que ser de domínio público. Parque, como estação ecológica e como reserva biológica, elas são unidades de conservação que tem que ser de domínio público, certo? A visitação pública está sujeita a normas e restrições estabelecidas pelo plano de manejo, que isso aí é um outro instrumento que está já previsto no SNUC, né, que tem que ser depois feito de forma específica, com a participação também, que é o plano de manejo de modalidade de conservação, né, para a gente aqui entender um pouco, para quem não conhece, que a maioria já tem conhecimento, mas é como um pequeno plano diretor para aquele espaço, onde vai definir cada uso dentro daquele espaço, né? Onde se pode fazer acampar ou não pode acampar, onde se pode pescar, onde não se pode pescar, onde só pode fazer as recuperações de área, né? E vai definindo então mais ou menos o uso que vai ter naquele espaço ali, tá? Então ele é permitido a pesquisa científica, ele é permitido então a visitação. E só que no caso aqui, nesse artigo 4º, que às vezes essa questão nossa, né, a gente está obviamente aprofundando bastante esse processo, mas a questão básica para nós, a questão de categoria é isso aqui, ó. As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou município, serão denominadas respectivamente Parque Estadual, no caso, quando é estadual, e Parque Natural Municipal. Ou seja, não existe parque municipal no SNUC. Parque Municipal da Lagoinha do Leste, nós não conseguimos cadastrar no Sistema Nacional de Conservação, no cadastro, né, do Sistema Nacional de Conservação. Então, se nós mandarmos aqui, né, o nosso mapa e preencher as fichas lá, mesmo já o referenciado como Parque Municipal, eles não entendem como unidade de conservação. Ou seja, todos aqueles benefícios que a gente pode estar recebendo da lei, benefícios até de recursos para poder fazer a implantação, nós não podemos estar enquadrado. Tem que ter aquele natural ali, aquele negocinho, né? Então, fazendo essa análise desse histórico legal, a gente chegou à conclusão, então, essa equipe técnica e também, né, por todo um consenso que houve também naquela audiência pública, naquela consulta pública lá na armação, de que, então, a melhor categoria para essa unidade de conservação, né, mas está mais de acordo com a legislação e com as características, é de Parque Natural Municipal. Ou seja, né, na medida... Pode passar, Claudinha. Na medida em que a gente estiver aprovando essa lei, então nós vamos ter o Parque Natural Municipal da Lagoinha do Leste com uma categoria de manejo de acordo com o que está estabelecido na legislação federal, certo? E com todos, né, os benefícios que isso pode estar trazendo também. Revisão de limites, que seria o segundo passo. Então, o que a gente fez também, quais eram os nossos critérios para a revisão de limites? A própria legislação da criação da UC, nós tínhamos as poligonais já definidas pela criação da UC, as APPs de legislação federal e plano diretor, ou seja, quando o parque foi ampliado ali, quando ele mostrou em 99, ele foi ampliado para cima das APPs que estavam no entorno. Né? Então, agora, quando a gente foi fazer a revisão, a gente percebeu que novas APPs foram definidas no plano diretor. O plano diretor estabeleceu novas APPs para a área, então a gente também, incluindo as APPs, os brejos e banhados também, que estavam também como APP naquela parte mais de baixada, que tem um manguezalzinho, é curioso, é o único manguezalzinho, acho, virado para o leste da ilha, que está ali acima entre o rio Quincas e a Armação, né, que é bem interessante. Os fundos de lotes que estão estabelecidos no cadastro municipal.
E a exclusão de edificações, também, que isso é um procedimento que a gente usou para todas as unidades de conservação que nós estamos trabalhando. Tem a ocupação, nós estamos excluindo, mesmo que esteja em APP, porque nós estamos tendo um problema muito sério para quem faz a gestão de unidade de conservação, é estar lidando com esses conflitos. Então, a gente está excluindo também essas edificações. Ok? Então, esse era o limite que nós temos atualmente do parque. Esse é o limite, né, do parque da Lagoinha do Leste. Né, esse vermelhinho aqui, tá? Com essa área aqui de 789 hectares. Com a nossa proposta que está tramitando na Câmara, a proposta que a gente levou para a consulta pública, que é essa poligonal aqui preta, né, fazendo a exclusão aqui também. Então, nós teríamos 915 hectares, que seria o que seria encaminhado para a Câmara nessa nova proposta de revisão. Só que a gente teve uma consulta pública e uma das únicas coisas que a comunidade não teve consenso conosco foi de que a gente deveria incluir essa parte aqui, que a gente estava excluindo, né, para dentro da proposta de adequação. E como a gente, obviamente, não vai para a consulta pública somente para ouvir, somente para a proforma, a gente vai realmente para pegar contribuições, né, as argumentações foram pertinentes, então a gente fez, após aquela consulta pública, uma reunião técnica, novamente com as lideranças lá no Parque da Lagoa do Peri, e a gente resolveu, então, fazer a inclusão disso, que daí resultou, né, nessa última poligonal aqui, com aquela inclusão, dando, então, uma área de 9.920 hectares. Ok? Ela incorporou, na verdade, estava já dentro da unidade aquela área, nos limites anteriores, né, no limite atual. Só que como nós estamos com esse procedimento de estar excluindo conflitos por uma questão, só que a comunidade achou que aquela área é importante, ela achou que é importante, como era a comunidade, a gente está ouvindo, e foi uma audiência pública muito, com uma participação bastante robusta, bem vultosa, e a gente teve uma argumentação de todas as entidades ali, e a gente, então, né, como poder público, a gente achou que seria uma contribuição, né, então a gente colocou para dentro também, então aí aumentou mais 5 hectares, e esse é o limite, então, que está bem ruinzinho de ver aqui, né, mas é o limite atual que está nesse projeto de lei. Certo? Então, esses os limites que ficariam. Aqui nesse cantinho, aqui no APP, aqui a gente aproximou da rodovia, que é onde tem a escolinha da Dilma na Armação, que tem aquele casario açoriano, que também já é solicitado pela comunidade. A gente está pensando aqui, na adequação da Lagoa do Peri, que a gente está pegando as APP, nós vamos trazer aqui, vamos criar um corredor ecológico para estar tendo essa ligação, né, do fluxo biológico ali entre a Lagoinha do Leste e a Lagoa do Peri. Tá? Então, em suma, a gente está à disposição, então, vereador, para qualquer outra depois de esclarecimento, mas são esses os limites, aquela categoria e esses procedimentos que a gente está falando aqui muito rápido, assim, né, para que a gente possa, pelo menos, ter esses elementos para debate e para estar podendo esclarecer com mais calma. Tá? Vou tomar mais um golinho aqui do roteiro do ambiente. Fique à vontade, Mauro. Bom, agradeço ao Mauro Costa. Mauro, se puder sentar aqui na mesa com a gente, inclusive, caso tenha alguma indagação, fique aqui com a gente para poder sanar. O amigo, com muita propriedade, apresentou o Parque Natural e tem muita informação, caso precisa ser sanado. Nós temos apenas um inscrito, que é o senhor Eximar da Praia do Matadeiro. Sendo assim, a gente encerra as inscrições para falar no púlpito, mas igual o Mauro vai continuar aqui, caso tenha alguma dúvida para ser questionado. Senhor Eximar, o púlpito é seu por até 5 minutos, representando a associação da minha querida Praia do Matadeiro, da qual eu tenho paixão, na qual minha família tem 50 anos de casa na Praia da Armação, e a segunda praia que eu visitei na minha vida foi a Praia do Matadeiro, que eu tenho um carinho ímpar, na qual meu assessor, inclusive, é nativo da Praia da Armação. Senhor Eximar, a palavra é sua, represente bem o nosso querido Matadeiro. Muito obrigado, e pode estar certo que a praia é amada por todos nós, e olha, eu sou suspeito em falar isso. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à mesa, o convite, e em nome do nosso presidente Fábio Braga, cumprimentar os demais participantes dessa audiência pública. O nosso amigo Lino Pérez, o senhor Marquinho, nosso querido Marquinho, que está na Florinha, nosso amigo Mauro. Senhoras e senhores, eu entendo que esse trabalho elaborado pelo DEPUC, ele é de maior importância e que merece dessa casa também uma grande atenção e rapidez. Porque quando se trata de defesa
do meio ambiente, quando se trata de uma ampliação de espaço, de área verde a ser protegida, isso tem que ser tratado com o maior carinho e com a maior brevidade possível. Nós temos ali um ganho extraordinário de praticamente 200 hectares, a grosso modo, de extensão de área de preservação. Nós não podemos hoje permitir, e eu tenho dito, inclusive, numa reunião que participei no Ministério Público Federal, que o impressionante da nossa área de fiscalização, hoje o município ele vem batendo há muito tempo, em busca à caça às bruxas dos supostos crimes cometidos no passado contra o meio ambiente. E estamos deixando de lado a fiscalizar os erros cometidos, os supostos crimes cometidos hoje. Eu chego a dizer que daqui a 20 anos, 25 anos, eu não vou estar mais aqui, mas provavelmente nós vamos estar fiscalizando os erros cometidos hoje. O que nos leva a tratar a regularização dos imóveis, dos erros cometidos no passado, com certas correções, mas o que nós não podemos é ficar nesse imbróglio para sempre. A definição e a aprovação desse projeto, que foi um trabalho exaustivo do DEPUC, das comunidades que participaram, um trabalho desgastante, porque tem interesses envolvidos, que é muito complicado. E a Câmara de Vereadores ela tem o privilégio de receber esse trabalho prontinho. Então, o que é que nós temos que fazer? E a minha solicitação é essa. É que ela se agilize e vamos aprovar isso o quanto antes. Eu agradeço demais que o vereador Fábio Braga tenha trazido à baila e tirado da gaveta esse processo, esse projeto, assim como eu acho que deve fazer com os outros dois, que já estão parados há mais tempo, inclusive, para que a gente possa aprová-lo e para definir áreas. E outra coisa, porque o município, inclusive, está perdendo dinheiro com isso. Que a partir do momento da aprovação, nós vamos ter verba do IBAMA, nós vamos ter verba do Ministério do Meio Ambiente, para podermos criar uma fiscalização mais autêntica, uma fiscalização presente, porque não é só criar os parques, nós temos que estar muito ativos na questão da fiscalização. Eu tenho dito, inclusive, lá em 2013, no plano diretor, eu falei que os moradores da Praia do Matadeiro são os guardiães do Parque da Lagoinha do Leste. Porque se nós ali não estivéssemos, aquele morro do lado da Ponta Sul estaria tomada de casas. Muitas vezes, esse presidente que está aqui enfrentou situações de risco, inclusive de vida, de barrar pessoas que estavam indo para lá com machado, com foice, com motosserra, e alegando, quando perguntado, alegando onde é que estão indo. Nós vamos limpar o terreno do meu bisavô, do meu tataravô. Mas quem é o nome? Como é o nome do cidadão? Me passa. Não, porque nós vamos limpar aqui, nós vamos construir. Não é assim. A questão é o seguinte, vocês vão lá na prefeitura, solicitam viabilidade de construção, me trazem os documentos aqui, eu tenho o maior prazer que vocês entrem na nossa associação. E terão o maior apoio. Agora, se isso não for feito, o mesmo caminho de entrada que vocês tiveram é o caminho de saída. Então, por gentileza, vocês retornem de onde vocês vieram. Essas pessoas voltam? Não. Mas se nós não estivéssemos lá, provavelmente já tinha mais 10, 15 barracos lá em cima. E isso nós viemos fazendo há muito tempo, esse tipo de proteção. Porque nós entendemos que ali é uma área que tem que ser tratada com muito carinho. Não aceitamos, teve o projeto da maricultura, que traz ali um impacto visual fantástico, que traz poluição de detritos, que também nós não aceitamos. Nós não temos acesso de veículos, não queremos acesso de veículos, porque aquela praia tem que ser mantida exatamente como ela está. Essa é a nossa condição. Por conseguinte, se nós observarmos agora, com essa ressaca que deu nessa semana, que passou e não foi fraca, nós tivemos várias praias praticamente danificadas.
Eu aqui não vou colocar nenhuma situação diferente. Mas a nossa Praia do Matadeiro, pode lá verificar. Teve lugar que cavou 80, 90 centímetros. Mas ela está preservada, não caiu nada. Por quê? Porque não foi construído em cima das dunas. Nós temos 2 pontos ali que são pontos que na época lá não foram como há 30, 40 anos que foram construídos, que naquele período nem se falava em defesa de meio ambiente, que foram construídos inadequadamente, na beira do riozinho ali, que é uma situação que eu chamo de conflito, como é que é? Conflito? Área de conflito urbano, vamos dizer assim, né? Mas é uma área de construção consolidada que tem que ser respeitada, e hoje nós temos ali uma situação de anomalia, porque sequer nós temos, o senhor presidente da mesa, nós não temos o direito de ter o CEP, que agora no plano diretor nós temos que pegar e brigar com relação a isso, porque não aceita o acesso, porque como não é rua, como não tem acesso de veículos, nós não podemos ter um CEP. É um absurdo isso. Dentro de uma área que vai agora se estender ali às margens da parte terrestre, que por sugestão nossa, inclusive desde a época do plano diretor, já tinha sugerido ao professor Dalmo, para que fizesse a adequação, a retirada daquela, a inclusão, vamos dizer assim, dos fundos das nossas casas para dentro do parque. Então, o que eu gostaria de terminar é, mais uma vez, reforçando esse pedido de aprovação quanto antes, para que a gente saia desse nimbo e não correr risco, inclusive em outras unidades, porque você sabe que se você não tem fiscalização, não tem dinheiro para fiscalizar, ela está sempre sujeita ao risco da invasão. E hoje a gente sabe, diuturnamente, que acontece isso. Nós tivemos exemplo, inclusive, aqui na beira da 401, que de um dia para outro tinha 200, 300 pessoas ali dentro. Isso é uma situação que não pode. Inclusive, aquele pessoal que esteve ali, eles quiseram entrar no matadeiro naquela época. Eles chegaram cogitando lá na ponte, na nossa ponte de pedestre, chegou a parar uma Kombi lá e foi um pessoal fazer uma vistoria. Quando eles estavam para ser retirados da 401, eles estiveram lá observando o matadeiro, para querer ir para lá. Mas já foi dito de antemão que aqui não entra. Então foi que não poderiam entrar. Então acho que a gente tem que cuidar, tentar zelar o máximo possível, porque nós temos um compromisso muito sério com as futuras gerações, que é com relação ao saneamento básico, que hoje nós estamos pagando um altíssimo preço, inclusive, por deficiência dos poderes constituídos pelas prefeituras, que permitiram loteamentos clandestinos, alguns não tão clandestinos assim, que faziam vista grossa, onde foram construídos, e hoje nós estamos pagando um altíssimo preço por não ter saneamento básico. E que tem que ser também outra coisa que tem que ser tomado com muita altivez, com muita força, porque a Praia do Matadeiro, graças à interferência do homem, a sua bacia aquífera do distrito do Pano do Sul hoje deságua toda no Matadeiro. E nós temos que ter muito cuidado e buscar, de todas as formas, a resolver, não deixar lá para 2022, 2023, 2024, como está previsto. Nós temos que também antecipar essa parte. Então, eu agradeço muito a todos pela oportunidade. Muito obrigado, presidente, e senhores companheiros da mesa, pela oportunidade de aqui trazer o meu coração, porque eu não sou técnico, mas eu falo com o meu coração, e assim como o senhor presidente disse, eu também amo demais e sou apaixonado pela nossa querida Praia do Matadeiro. Muito obrigado. Obrigado, senhor Zimar. Senhor Zimar, vou pedir para o senhor sentar com a gente aqui. Pode sentar aqui ao nosso lado, uma salva de palmas. Pode sentar aqui ao nosso lado. Parabéns pelo trabalho, pelo que o senhor vem fazendo lá pelo nosso querido Matadeiro. Mantendo aquele paraíso, talvez a praia mais bonita do mundo. Pelo menos a que eu conheço, não tenho dúvida que é. Eu sei que... Eu gosto mais da Matadeira, a Lagoinha fica no segundo plano para mim, mas aceito as indicações. Eu sei o tanto que os amigos passam lá de sofrimento na praia, em especial
Os amigos, eu sei que tem a questão do saneamento básico lá e tratam muito bem, mas sofrem diariamente com situações do Rio Sangradouro, que passa inclusive atrás da minha casa na Armação. Ele vem limpo da Lagoinha e consegue chegar num trecho muito pequeno, extremamente poluído, na Praia do Matadeiro, né? Não é por passe de mágica, eu não tenho dúvida que o que acontece é essa poluição até lá. Mas obrigado pela presença, parabéns por representar tão bem o nosso querido Matadeiro. Começou o Fla-Flu, né? Bom, enfim, obrigado por sente a mesa conosco para a gente terminar essa votação. O senhor mencionou de 3 parques, os 3 estão conosco na nossa comissão, nenhum parado, os 3 estão distribuídos para os vereadores e no prazo legal para que eles apresentem seu parecer. E este, em especial, está comigo e darei o parecer, inclusive, hoje ainda, no final da sessão, para fazer rodar. Nós quebramos o protocolo, porque a dona Elisa participa da casa, trabalha com o vereador Lino Pérez, é uma conhecedora do assunto, pediu para a gente quebrar o protocolo e solicitar a abertura de palavra. A gente vai abrir, porque ela é uma conhecedora do assunto também. Então, a palavra é sua no púlpito, para que a senhora se manifeste pelo assunto, que eu sei que a senhora é vasta conhecedora. 5 minutos. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu queria fazer uma abordagem um pouco diferente. O SNUC, a lei é de 2000, e foi definido que teriam 2 anos para se adequar ao SNUC todos os parques que tinham sido propostos. E eu fico pensando, por que agora só que nós estamos discutindo isso? Eu acho que a Floran, com a sua vasta estrutura, né, com a sua pequena estrutura, com poucas pessoas que tem lá dentro, tem feito das tripas do coração para poder dar conta desse debate, dessa conscientização com a população e fazer esse trabalho técnico. Mas eu acredito que o maior esforço e o maior prejuízo tem sido no debate aqui na Câmara de Vereadores com os vereadores. Porque, se não precisasse refazer esse debate a cada gestão, a gente já teria todas as unidades de conservação aprovadas, recategorizadas, com plano de manejo feito. Mas não, é uma luta constante aqui dentro. Então, uma casa que foi eleita, vereadores que foram eleitos para defender a cidade, eles são, para mim, eles são os guardiões da cidade. Eles foram eleitos para justamente defender a cidade, para garantir que a cidade cumpra a sua função social, não só a cidade como a propriedade. Mas, além de travar o debate aqui dentro, ainda muitas vezes aprova leis que vão de encontro com as unidades de conservação, como, por exemplo, nomear ruas dentro de áreas de preservação. Inclusive, a gente tem aqui exemplos de nome de rua dentro do parque da Lagoa do Peri. Então, assim, eu acho que o maior trabalho que a população tem que fazer é convencer os seus vereadores, é votar certo, porque nós estamos com várias unidades de conservação já estudadas, já discutidas. Inclusive, eu acho que, eu discordo, mas foi uma proposta da Floran de retirar as áreas privadas de dentro, fazer um recorte, mesmo aquelas construções que estão em áreas de preservação e que elas foram construídas sem que a prefeitura impedisse. Eles estão para tentar agilizar a aprovação dessas unidades de conservação, eles retiraram, fizeram uma poligonal retirando tudo isso. Mas, mesmo assim, a coisa fica demorada, né? Então, assim, eu acho que é uma perda para a cidade retirar do parque. Eu sou absolutamente contrária. Acho que as áreas que estão em as construções que estão em área de preservação, elas tinham que continuar dentro do parque e tinha que se discutir na justiça que não poderia ter sido construída aquela edificação naquele local. Mas foi uma opção da Floran para que agilizasse o processo. Também entendo isso. Então, assim, eu faço aqui um apelo aos vereadores que acho muito 10, agora está sendo agilizado aqui por essa comissão de viação, tem três parques na pauta. Eu espero que a gente, em pouquíssimo tempo, consiga pelo menos aprovar esses 3 e que as próximas discussões sejam mais ágeis. E, principalmente, porque nós queremos mudar, queremos inverter o debate.
O debate não é pela economia da cidade, não é o que é que a cidade está gastando, porque hoje o debate está sendo muito imposto, principalmente pelo executivo, de que nós precisamos viabilizar economicamente a cidade. E nessa viabilização econômica da cidade, nós estamos preterindo principalmente a questão ambiental. Então, se vocês perceberem que no pacote do prefeito, lá em janeiro, nós estamos tendo um prejuízo ambiental bastante grande. Então, é um apelo aos vereadores, elogio os vereadores que estão agilizando agora esse processo, mas é um apelo aos vereadores que parem de votar em leis que, às vezes, elas estão escamoteadas, não parece que é uma lei ambiental, mas elas prejudicam porque elas vão ao encontro, elas vão contrária à função social da cidade e da propriedade aqui em Florianópolis. Obrigada. Obrigado, Elisa. Já que a Floran foi citada, o senhor Mauro gostaria de fazer só um contraponto para que a gente dirime? Então, eu só queria ampliar um pouco o apelo, Elisa. Ampliar um pouco esse apelo, que eu concordo contigo. Até concordo que a gente tem, às vezes, que buscar ser o mais efetivo possível, às vezes, nas nossas convicções. Foi falado, por exemplo, aqui, né, da ausência do vereador Pedrão. É uma pena a ausência do vereador Pedrão, porque o vereador Pedrão ele tem criado aí a Frente Parlamentar de Unidade de Conservação, e já na audiência pública das Dunas da Lagoa da Conceição ele não estava presente, obviamente porque tinha um compromisso, né? E novamente, aqui hoje deve ter um compromisso também, talvez mais importante, né? A gente sabe que ele está representado pelos assessores, mas esse apelo, nesse sentido, realmente eu concordo contigo, que a gente tem que ter, né? Tem que, e até se tem uma frente parlamentar, até ver qual é a agenda dessa frente parlamentar, né? Porque a frente parlamentar, por exemplo, na gestão passada do município, ela não fez uma audiência com o nosso superintendente para tratar de unidade de conservação. Então, né, mas eu queria ampliar o apelo não nesse sentido. Eu queria fazer o apelo não só para os vereadores, mas para a sociedade civil organizada também, e muitas vezes aquela mais instruída, e muitas vezes até instruída de um ponto de vista político, né? Porque, por exemplo, com todo o respeito, e eu compartilho, e eu sou solidário à questão da Ponta do Coral, eu vi há pouco tempo atrás uma foto, né, do piquete para da Ponta do Coral, né, do pessoal da bancada popular. E nós estamos com esses projetos de lei aqui, e eu não vejo uma mobilização, Elisa. Eu vejo falas, mas eu não vejo uma mobilização desse núcleo instruído, desse núcleo de guardiões, vamos dizer, da cidade, não guardiões do Matadeiro, nem da Rua Rosa, nem etc. e tal, mas os guardiões dos princípios morais, políticos, revolucionários. A Ponta do Coral é muito importante, mas as dunas da Lagoa da Conceição, a Lagoa do Peri, a Lagoinha do Leste, o Manguezal do Itacurubi, esse processo, esse procedimento, então eu faço aqui a ampliação, né, do apelo a vocês também. Tá? Apelo que vocês também possam colocar na agenda de vocês o entendimento do trâmite desses projetos aqui. Da participação, por exemplo, nas consultas públicas, que eu não vi ninguém de vocês nas consultas públicas. Não, muito pouco, ou de um modo espaçado, ou representando um gabinete, né, entende? É esse o apelo que eu faço, um apelo que eu faço no sentido de a gente poder estar somando, a gente está aglutinando. Né, um apelo que a gente faz aos vereadores, um apelo que a gente faz ao executivo, um apelo que a gente faz à sociedade de modo geral, né? Mas um apelo também nesse sentido. Tá? Era isso que eu queria colocar. Obrigado, Mauro. Quero também registrar a presença do vereador Renato da Farmácia, o vereador Maicon Costa, assim como o vereador Pedrão, que não está, são sempre participantes da Comissão de Viação e Obra e têm lá acompanhado sempre os debates sobre os parques lá na nossa comissão. O vereador Pedrão, em especial, teve na última reunião lá, solicitando, inclusive, a maior brevidade para que esse assunto venha a ser discutido e votado. Bom, para a conclusão final e encaminhamento, passo ao nosso diretor da Floran, Marquinhos, para a sua conclusão. Bem, pessoal, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar o vereador Fábio Braga pela presidência do evento, o vereador Lino, o vereador Renato da Farmácia e o vereador Maicon Costa. Como eu falei para vocês anteriormente, eu fico muito grato, muito feliz de escutar discursos como o do Edzinar, né, do Mauro e da Elisa,
Elisa, né, buscando realmente um comprometimento maior com o meio ambiente. Nós estamos numa passagem, eu acredito que a gente colhe o que a gente planta, e eu preciso, como o Mauro falou, de um empenho cada vez maior, tanto da Câmara Municipal como de toda a comunidade. Eu acredito que nós vamos colher num futuro o que nós estamos plantando hoje. Não sei se vou estar aqui, talvez, para participar de tudo isso que eu estou fazendo junto com esse grande grupo da Floran, que, vereador Fábio, passamos um trabalho diariamente, com a falta de recursos, com a falta de estrutura, e eu convoco todos, mas todos mesmo, para fazer parte de uma grande força-tarefa, de um grande exército, para a gente combater as irregularidades que existem hoje na nossa cidade, que a gente possa realmente ter uma cidade linda, como todos dizem, mas com um bom meio ambiente. Eu só posso agradecer a participação de todos, do Cid, né, inclusive, da Cláudia, mas de todos mesmo, porque juntos nós somos mais fortes. Obrigado. Obrigado, Marquinhos. Passo a palavra agora ao vereador Lino Pérez para suas conclusões e encaminhamentos. Bem, creio que eu acho que essa audiência pública, ela avança, acho que, na questão da unidade de conservação, como elementos estrutural do planejamento ambiental urbano. É a partir da unidade de conservação que a gente pensa a cidade. Eu estou falando como arquiteto. Os arquitetos, aliás, urbanistas, que a gente critica muitos engenheiros, mas nós também, os biólogos, a gente também destruiu a natureza. Então, deve ser os últimos, ou depois de passarem pelos arqueólogos, os historiadores, os antropólogos, os geógrafos, os biólogos, aí sim, com base nas condições, a gente pode desenhar a cidade, a paisagem. E, infelizmente, a gente tem referências erradas, boas, negativas e positivas. Oscar Niemeyer não é uma referência que a gente pode colocar, viu? Do ponto de vista da arte. A inserção da paisagem é um problema sério do Oscar Niemeyer, né? E outros arquitetos. Agora, há um avanço, nos últimos anos, de arquitetos que pensam exatamente o inverso. A paisagem faz parte da estruturação do ambiente construído. Tem o Emílio Ambar, que é um argentino, norte-americano, que ele desenha a arquitetura ao contrário. Ele pensa o inverso. A arquitetura, ela se mimetiza na paisagem, é ao contrário. Claro, ele faz arquiteturas quase subterrâneas. Claro, tem que ter cuidado com os geólogos também, porque vai para baixo também dá problema. Mas, estou supondo, depois. Mas, assim, uma arquitetura que some na paisagem, entenderam? Ela se deixa tomar pela paisagem, as pessoas passam por cima da arquitetura. E não ao contrário, aquele espigão autocentrado, fálico, né? Então, eu quero dizer que há um avanço, hoje, no nível mundial, da arquitetura, os grandes arquitetos. Então, até o caso, viu, Fábio Braga, do setor comercial, né? É importante chamarmos o debate das questões ambientais com experiências e boas práticas de arquitetura, de extensão na paisagem, das construções que deram certo no mundo. Não aquilo que o Luiz Henrique citou, hein? O Luiz Henrique aqui, o falecido Luiz Henrique, citou como grande a questão lá da costa espanhola, que os prefeitos foram presos. Colocaram como grande... Eu elaborei um artigo sobre isso na época, criticando. Não, é aquela arquitetura que soma as duas coisas. E um aspecto da economia criativa, que foi o caso Cinemateca, que o cinema é um grande produtor de riqueza, né, da arte aqui na ilha. Não é respeitado, em Santa Catarina, que é a Cinemateca. Aí que podiam os empresários ganhar dinheiro, entre aspas, né, e projetar mundialmente e desenvolvendo a arte. E aí não, até ao contrário. Então, enche a boca da economia criativa, mas na hora que discutir, não. Então, eu recomendaria deixar um encaminhamento para fazer um debate, a questão ambiental e a sustentabilidade e a economia. Para a gente gerar... O que é gerar emprego ou não é gerar emprego? Às vezes, gerar emprego destrói a natureza. Fazer esse debate dessa coisa que, aparentemente, aqueles que defendem a paisagem, a natureza, são os que estão contra o desenvolvimento. Isso é falso. O desenvolvimento sustentável já está superado, inclusive, esse termo, nas grandes conferências do meio ambiente. Já é outra coisa hoje. Há teorias de crescimento zero que permite, sim, o desenvolvimento econômico. Mas é crescimento zero. Bom, eu quero debater essas matrizes. Então, nesse sentido, eu queria colocar que foi um grande avanço tardio, né? Tardio, da unidade de conservação. Nós temos que partir plano de manejo, que é outro problema complicado. Como fazer esse plano de manejo, né? Tem, por exemplo, lá no Pantanal, né, na unidade lá, que é o próximo, vai entrar, que é a questão da unidade de conservação, toda a parte da costa superior de Ubaé. Pô, eu conheço gente que trabalha com esporte. O que é mountain bike, por exemplo.
né? Para projetar internacionalmente, ver como é que elas trabalham esse esporte, projetar Florianópolis, mas desde que não vira o ecossistema, então pode fazer um grande trabalho junto de termos turísticos, enfim, do esporte e a unidade de conservação. Ora, uma coisa não está ferindo a outra. Agora, não vale nos deixar isso vir desde os anos 80, toda vez que a gente fala que é sobre conservação, lá vem os que atrapalham a cidade. Mentira! É o contrário. É uma arquitetura inteligente, já falei isso com o Sinduscom, o pessoal do Sinduscom. O Sinduscom tem um setor lá muito interessante, o Olavo, não sei se está lá mais, o ambientalista dentro da Sinduscom, que eu acho que há uma parte do empresariado que tem uma visão mais ampla e inteligente. O corredor aqui do Córrego Grande dividiram os empresários. O empresário que virou, a arquitetura voltada para cá, ela virou o edifício e fez o corredor integrando com o rio. Esse empresário recuou e reviu o seu projeto. Pô, que sacou. Pô, isso aqui é interessante, projeto, meu empreendimento, com a população e com o ambiente. O outro não deixou passar. Botou um muro atrás, cara. Quando passa, tem uma barreira, né? E não quis abrir. A população vai abrir, entendeu? Vai tendo sucesso. O passeio do córrego, o passeio linear, aquele corredor linear. A população, os moradores vão abrir aquilo ali, entendeu? O empresário não quis. Então, os dois tipos de empresários, uma visão muito mais ampla, que soma para o meio ambiente, para a cidade, e outro não. Nós estamos dialogar com esse setor inteligente, mais atualizado em termos ambientais mundiais. Então, isso eu queria colocar, desculpe me estender, que é aqui do setor econômico importante, Fábio Braga, para a gente fazer uma discussão, eu acho que mais fraterna, nesse aspecto, via a experiência de tirar os fantasmas da cabeça. Eu falei com o Hélio Barros, Hélio Barros, os caras estão te acusando, está botando Miami aqui dentro. Mentira, não é mentira. Então tá, tudo bem, então tá, calma, então vai explicar isso lá, que o pessoal está achando que tu é. Eu estive na Europa, discutimos a penitenciária. A penitenciária pode ser uma parte de gestão privada, né? Mas deixa o setor público. Mas os equipamentos podem ser privado em acordo. Não, pô, ali no topo, pô, ali no... Bom, então, vamos discutir esse negócio, mas dentro de uma discussão mais aberta, transparente e aberta. Se você quer meter 20 pavimentos, 30 pavimentos, vamos discutir 30 pavimentos. Qual o problema? O empresário tem direito a colocar, agora, abertamente. Bom, tem arquitetos que defendem torres de 30 pavimentos, liberando totalmente a área espigão, liberar tudo, como se fosse um grande parque. Bom, deixa os arquitetos vir. Tem um arquiteto do setor, tem vários tipos de arquitetos, hein? Não é um só, hein? Tem um arquiteto que defende isso lá, tem um arquiteto que defende ao contrário. Vamos debater abertamente, não tem problema. Mas de uma forma transparente. É isso que está faltando. Então, isso eu queria deixar a unidade de conservação com que ela ao contrário, ela se soma aos demais setores da sociedade, não é um setor resistente, xiita, entendeu? Não, olha aqui o exemplo disso. Então, acho que isso que é parabenizar essa iniciativa. Vão vir mais duas unidades de conservação, e aí isso vai formar um grande mosaico. E tem uma visão do Marquito que é interessante, hein, que é uma novidade, para mim é uma novidade. Novidade não, ele bota a cabeça para baixo. Sabe o que o Marquito diz? É o contrário, ele é agricultor. Os caras estão acabando com as áreas rurais. Eu já também estou nessa onda, né? Aí, não, senhor. Ao contrário, a área rural ir para a parte urbana. Como assim? Não, os corredores, as hortas, você usa os resíduos que tem de área verde para plantar com hortas comunitárias. Você cria uma grande cidade verde, produtiva, que produz alimento sem ter que ir para fora. Então, o Marquito ele propõe o inverso. Ele propõe do rural para dentro da cidade. Então, isso é um conceito de paradigma que o companheiro desculpa, né? Colega Marquito está dando uma contribuição. E parece que está contra o caminho, né? Mas ele faz o inverso. Que é hoje os grandes arquitetos mundiais, estão propondo umas cidades verdes. Que você possa plantar e não ficar aquele negócio dependendo do campo. A cidade fica tudo, parece um sanguessuga, vampiro. Não, a cidade pode... Hein? Detroit, isso, aqui, Detroit, lá foi a crise que matou eles lá, tiveram que na marra fazer. Detroit hoje faz um belo exemplo. Então, desculpe me estender, mas eu acho que isso é importante, queria aproveitar esse momento para tirar essas barreiras, que às vezes a gente não consegue dialogar, entendeu? Nem todos os empresários são iguais, e nem todos os setores ambientalistas também são iguais. Há uma polêmica também. Eu era agenda marrom, ou seja, área social pobre, aquele negócio todo, né? Exclusão. Tá? E o meu aluno, o Chico, que era agenda verde, entendeu? Nós nos entendíamos, eu e o meu aluno. Hoje o Chico já admite esse cruzamento das duas agendas e outras agendas, entendeu? Azul, amarela, verde, entendeu? Então, isso eu queria colocar aqui, depoimentos, foi uma boa essa iniciativa de... Sim.
Ah, bom, os corredores. É que está vendo aqui que eu moro. Que os corredores verdes não são só para transplantar fácil. Então, opa, já cruzou lá, ó, de novo, agricultura com o setor biológico. Está vendo como é interessante? Mas isso acho que é legal, a gente vê essa riqueza de pensamento, que não é da academia, acho que todos nós devemos estar pensando. Obrigado. Obrigado, vereador Lino Pérez. É sempre um prazer partilhar a mesa ao seu lado, mesmo que nós podemos ter ideologias diferentes, mas eu sei que nós podemos compor e viemos fazendo isso muito bem na nossa comissão de viação e obras, junto com o vereador Dalmo, João Luiz da Silveira e o vereador Dinho, que tem transformado a comissão de viação e obras o grande palco de debate dos assuntos da cidade, assim como todos os vereadores que sempre prestigiam os debates da nossa comissão. Bom, de ordem regimental ou de ordem protocolar interna, este projeto vai aguardar o desfecho dessa audiência pública. A nossa assessoria fará o relatório de conclusão dessa audiência e voltará para a engenharia para que dê o seu parecer. Só para que faça a constância, já que está sendo filmado, está sendo ao vivo, também gostaria que fizesse suas conclusões e encaminhamentos, nosso grande representante da praia, talvez a praia mais bonita do mundo, a nossa Praia do Matadeiro. Fique à vontade na palavra, meu irmão. Muito obrigado. Assim você me emociona, né? Mas o que eu gostaria para concluir aqui, eu acho que esse trabalho é de suma importância, é que nós temos que valorizar o trabalho do nosso pessoal do DEPUC, o pessoal da Floran, que são incansáveis, que trabalham, inclusive, fora do seu horário de expediente, para dar conta desse trabalho. Eu tenho participado, porque eu participo também agora lá do Conselho Consultivo do Parque da Lagoa do Peri, e eu percebo o trabalho imenso que eles fazem, a dificuldade que eles têm, e inclusive de muitas pessoas que teriam que fazer parte, que teriam que estar lá e que às vezes não comparecem. Então é um trabalho que a Câmara de Vereadores tem que valorizar, para apressar, como eu já disse há pouco, para votar isso o quanto antes, aprovar o quanto antes. Inclusive como um bônus de gratificação a essas pessoas pelo esforço, pela dedicação, pela incomodação, porque eles têm, porque, como eu disse há pouco, existem muitas dificuldades de interesses particulares, de interesses diversos que não são os da preservação da natureza. Eles estão preocupados mais, como eu sempre digo, e às vezes escrevo, que tem muita gente que está preocupado, com o seu caixa, com o seu bolso. E às vezes nem estão preocupados em criar emprego, mas sim com o seu bolso. E esse aqui é o grande problema. Então, é isso que eu gostaria de deixar para encerrar a minha participação, e agradeço demais a esse momento. E espero, e até solicito, por gentileza, uma salva de palmas para o pessoal do DEPUC. Obrigado, senhor Ezinar. Obrigado pelas palavras. Venha sempre à Câmara de Vereadores, é a casa do debate, a casa do diálogo. Nós precisamos que as audiências públicas venham, gente, por incrível que pareça, às vezes a audiência pública é só feita por vereadores e um ou dois técnicos. Os vereadores aqui estão de prova, né? A participação popular é sempre muito importante, e eu conclamo ao senhor Ezinar e todo mundo que está vendo na TV Câmara e está presente hoje, que participe das audiências públicas na Câmara de Vereadores. Nós temos dentro do site a agenda do mês inteiro das audiências já aprovadas. Para nós é sempre motivo de brilho, de orgulho, ter a participação de vocês, mas, sobretudo, ter um entendimento da participação popular. O vereador Lino é um defensor sempre dessa tese, para que a gente também não tenha só dos técnicos, das entidades privadas, mas também da população as impressões, para a gente poder amadurecer a ideia. Por último, o senhor Mauro Costa, para suas conclusões e encaminhamentos. É só para, talvez, ampliando um pouquinho e colaborando com as reflexões do vereador Lino, para a gente poder também estar um pouco vendo a coisa de uma forma um pouco mais ampla, porque quando a gente fala em unidade de conservação, a gente vê sempre, né, elas de forma isoladas, né, a Lagoinha do Leste aqui, a Lagoa do Peri lá e tal, e a gente tentar entender um pouco isso, um pouco mais no contexto, da importância no contexto da cidade. É uma cidade que é uma capital, uma cidade que é uma ilha,
composta por uma série de ecossistemas frágeis, dunas, mangues, florestas, uma geografia acidentada, que ao longo do tempo, no nosso processo de urbanização, a gente acabou isolando do continente. Nós fizemos paredões e labirintos de concreto na área continental. A gente fez isso também na nossa área oeste da ilha, aqui do Ribeirão. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de passagem de fauna e, consequentemente, também de flora para a ilha. Além disso, a gente acabou, então, nesse processo de urbanização, também fragmentando a própria ilha. Nós temos a 401 criando uma fratura, né, em direção ao norte da ilha, onde aquilo virou um matador de animal, né, um matador de gambá. Né, então, o Sambaqui, o Santo Antônio, ali está, de certa forma, isolado das encostas. Fizemos isso agora, aquela ruptura lá no norte da ilha, no Ingleses, que a gente criou uma cidade lá no extremo norte da ilha, um bairro que hoje é maior do que muitas cidades do estado, e a gente duplicou agora lá também, né, fragmentando, isolando a Praia Brava, e nós estamos correndo o risco também, e isso outras ruas aí, né, outras vias que estão também tendo esse mesmo tipo de impacto, mas uma preocupação nossa muito grande é com relação à planície do Campeche, porque, na verdade, é onde há um fluxo dos nossos dois maiores maciços da ilha, que é o maciço norte e sul. O maciço sul, por certos, né, de certa forma, acabou sendo mais protegido do que o norte, porque o maciço sul nós temos o Parque da Lagoa do Peri, o Parque da Lagoinha do Leste, o Parque de Naufragados, nós temos aqui o maciço um pouco no centro-sul, as dunas um pouco no centro-sul, e o norte, nós temos o maciço norte da ilha totalmente como APP abandonado, com uma pressão muito grande, né, de ocupação no Saco Grande, no Morro do Mosquito, na Cachoeira, né, em vários outros locais. E aí, então, já para a gente estar chamando a atenção de que já existe técnicos, existe pessoas da sociedade civil já se mobilizando para a gente criar uma grande unidade de conservação no norte da ilha, indo do Morro da Lagoa ao extremo norte, para a gente poder conservar essas APPs que estão ali, que têm uma importância biológica muito grande, mas mais do que isso, então, a gente pensar como é que nós vamos estar conectando isso. Então, a gente tem aqui a presença da geógrafa Thalita, que trabalhou com modelos de corredores ecológicos para o município, e já antecipando, então, que provavelmente o nosso plano diretor que vai vir para a Câmara vai trazer com esse conceito e com esses sobrezoneamentos na nossa cidade, para que a gente possa tentar garantir, né, que a nossa fauna e a nossa biodiversidade continuem fluindo sobre o nosso território e, sobretudo, no território ilhéu, porque, né, o continente, infelizmente, Marquinho, né, a gente tem uma urbanização muito maciça. Então, para a gente pensar a importância da unidade de conservação, né, e, sobretudo, também a importância da conexão dessas unidades de conservação. E as unidades de conservação têm uma série de benefícios. Né, a gente também não trabalhou muito os benefícios. Eu vou só chamar a atenção de um benefício. Só um benefício, tem vários, né? Tem econômicos, tem sociais, né? Tem a questão das enxurradas, mas, por exemplo, a água. A água, né? Sem a água, ninguém namora, ninguém dança, ninguém pensa, né? Ninguém transa, né? Ninguém ri. A Lagoa do Peri é uma unidade de conservação e abastece o leste da ilha todo. É uma unidade de conservação. O norte da ilha é abastecido pelos aquíferos de uma unidade de conservação, que é o do Santinho, que é o Parque Natural Municipal do Santinho. Vocês agora devem ter sentido o impacto que a gente teve agora com os aquedutos aqui do Tabuleiro, que é uma unidade de conservação estadual. Só esse benefício que nos permite estar vivo já seria suficiente para a gente estar, né, para o cuidado que a gente tem que estar com essas áreas. Mas tem muitos outros benefícios. Tá? Era isso que eu queria. Bom, obrigado, Mauro, pelas palavras. Bom, pessoal, como eu falei no início, esse projeto de lei está sobre a minha relatoria na Comissão de Viação e Obras. Ele agora depende do relatório final da audiência pública, da qual a nossa assessoria, sempre competente, o fará. O projeto ele depende ainda também de mais o parecer da nossa assessoria de engenharia, para finalização na nossa Comissão de Viação e Obras. Mas, sobretudo, eu acho que eu já estou bem maduro para falar sobre o projeto, e eu vou, inclusive, quebrando o protocolo, fazer o meu parecer de forma oral aqui na comissão, levarei na comissão também, mas já adianto a todos que o parecer do vereador Fábio Braga é pela admissibilidade do projeto, apenas com a inclusão das emendas, alterando a questão do municipal para natural, para poder adequar a legislação de qual nosso amigo Mauro falou muito bem. Então, essa emenda vai ser acatada, e a emenda com relação ao abastecimento de água e luz, a necessidade de passar pela Floran, e uma emenda com relação à utilização de recursos hídricos na região e a necessidade de quem fizer fazer a recompensação financeira, inclusive, para o parque. São as minhas emendas. Aqui na comissão, então,
nessa audiência pública, já declaro o meu voto pela admissibilidade com essas emendas que farei antes mesmo de vir os 2 estudos que precisam ser feitos. Peço também ao vereador Lino que, se puder, me acompanhe na comissão, da qual já estou relatando de forma oral o meu voto. E, posteriormente, o projeto iria para a Comissão de Meio Ambiente, pelo que eu vejo pela capa, que não passou ainda. Passa ainda pela Comissão de Meio Ambiente. O projeto parece ser maduro por todas as partes. Vou pedir aos vereadores, inclusive, a solicitação para que a Comissão de Meio Ambiente tenha a sua sensibilidade de que a tramitação seja prioritária para a gente, quanto mais se a votação, para que a gente não precise aprovar um regime de urgência. Acho que a comissão tem a sensibilidade, nós vamos conversar, peço ao vereador Lino, Renato, Maico, que me ajude nessa... Obrigado, vereador Maico, aqui fora do microfone, eu vou relatar, o vereador Maicon Costa, membro da Comissão de Meio Ambiente, já se assume interessado no assunto e fará o pedido para que ela tramite de forma urgente, vez que dentro da comissão ela já, de viação e obras, já esgotou as medidas necessárias. Já faço de novo a re-ratificação do meu parecer, de forma oral, pela admissibilidade do projeto, e na comissão, terça-feira, às 2h30, se puder a comissão, a assessoria já passar para nós os 2 pareceres, a finalização dessa audiência, o relatório, e a nossa comissão de engenharia poder fazer, na terça-feira, 2h30, nós já podemos votar o projeto e aprovar para que a Comissão de Meio Ambiente logo... Pelo que eu vejo, sim, eu vejo tramitando na CCJ, na Comissão de Trabalho, e agora na nossa de Viação e Obra, eu vejo a de Meio Ambiente. O vereador Renato Lino, sou mais experiente na casa, pode me dizer se ainda depende, prescinde de passar em mais uma comissão. Eu acho que a de Meio Ambiente é a última comissão, né? Se tiver emenda, passa pela CJ para ver constitucional. O vereador Rafael Dost é um vereador sensível. Eu vou fazer a emenda, e aí peço acompanhamento, mas, sobretudo, que terça-feira que vem, no mais tardar na outra, a comissão já está madura para fazer a votação e, posteriormente, a gente encaminhar para a votação. Até porque já iniciamos em breve a Semana do Meio Ambiente, pelo que o Marquinhos me lembra aqui ao lado, e se a gente conseguisse, a Câmara, fazer um gesto para aprovar, inclusive no dia da Semana do Meio Ambiente, para nós seria uma alegria, em nome da Câmara, em nome da Prefeitura, sobretudo em nome da população de Florianópolis. Bom, por fim, agradeço a presença dos vereadores da Comissão de Viação e Obra, vereador Lino, os vereadores da Casa, o vereador Renato da Farmácia, o vereador Maicon Costa, a presença dos amigos da Combativa Floran, na pessoa do Marquinhos, que vem trabalhando muito pela cidade ainda, que precisa de mais estrutura, mais gente, mas tem se desdobrado em 1000, inclusive com recursos pessoais, para poder fazer um belo trabalho que vem fazendo. Aos amigos da Prefeitura, que aqui estão, todos os amigos da Câmara, da nossa assessoria, ao pessoal que acompanhou hoje a gente, agradeço pela presença, a assessoria da Casa e a TV Câmara, que vem fazendo um belo trabalho. Acredito que, mais uma vez, fizemos um bom trabalho na Comissão de Viação e Obras, sobretudo a Câmara de Vereadores se mostrando partícipe do diálogo e, sobretudo, trazendo para si a responsabilidade dos assuntos da cidade. Obrigado pela presença, nos encontramos na próxima audiência e estão todos convidados a permanecerem na Câmara, participarem das comissões, participarem das audiências e, sobretudo, das nossas sessões segunda, terça e quarta, a partir das 4h. A casa está aberta e a presença dos senhores e das senhoras é sempre um prazer. Obrigado a presença de todos, um bom final de semana.